Olá, vamos começar nossa análise de hoje sobre World of Warcraft. Tem bastante coisa acontecendo, né? Oi, sim, muita coisa. A gente tem notícias sobre mecânicas do jogo, atualizações de conteúdo, dados de raid e até umas discussões da comunidade bem interessantes. Exato. A ideia aqui é entender essas mudanças que estão vindo por aí, o que é novo, o que está voltando e, claro, o que isso tudo significa para quem joga, né? Isso. É um mix bem variado mesmo. Tem ajustes de jogabilidade que são, olha, quase filosóficos sobre como o jogo deveria ser jogado, sabe? Especialmente quando a gente fala de add-ons. Ah, sim, os add-ons. Esse é o assunto quente do momento, parece. Vazou aquela informação e depois o próprio Ion Raso Costas confirmou, né? Confirmou. A Blizzard está planejando sim restringir o que alguns add-ons bem populares podem fazer. DBM, Bigwigs, Wikihoras. Quais seriam as restrições exatamente? Pelo que eu entendi, é sobre rastrear informações de outros jogadores do grupo, certo? Exatamente. Coisas como cooldowns importantes, buffs, debuffs específicos, até curas recebidas ou feitas por outros membros do grupo. A ideia é limitar essa onisciência que os add-ons às vezes proporcionam. E quando isso deve acontecer, já tem data? A previsão que ele deu foi talvez patch 11.2 ou 11.3. Então não é para agora, imediatamente, mas está no horizonte próximo. Entendi. E qual a lógica da Blizzard por trás disso? Por que mexer num vespeiro desses? O pessoal usa muito esses addons. Bom, a justificativa oficial, né, é que eles querem, primeiro, diminuir o que eles veem como uma dependência excessiva dessas ferramentas, querem que mais funcionalidades essenciais estejam na interface padrão do jogo. Ah, faz sentido. Integrar coisas que hoje quase todo mundo pega de fora. Isso. E o outro ponto é tentar frear o que chamam de corrida armamentista. Sabe, os desenvolvedores criam mecânicas complexas nos chefes. Aí os criadores de addons correm para criar alertas e facilitadores para lidar com aquilo. Exato. E aí, na próxima raid, os desenvolvedores têm que pensar em algo ainda mais complexo para driblar os addons e vira um ciclo. A Blizzard quer quebrar isso. A meta, então, seria tornar as mecânicas mais intuitivas, visualmente. Que você olhe para o chefe, para o ambiente e entenda o que fazer, sem precisar de um addon apitando na sua orelha. Essa é a ideia declarada, fazer o jogador prestar mais atenção ao jogo em si, as pistas visuais e sonoras que o próprio jogo oferece, em vez de só seguir instruções de um add-on. Olha, conceitualmente eu até acho interessante, mas na prática, o impacto disso pode ser gigantesco, né? Principalmente para quem já está acostumado há anos com essa ajuda toda. Gigantesco é a palavra. Pensa no PVP, por exemplo. Não ter acesso fácil aos cooldowns ofensivos e defensivos dos inimigos, isso muda completamente a dinâmica de uma arena, de um campo de batalha. A tomada de decisão fica muito mais baseada em observação e talvez um pouco de adivinhação. Nossa, no PVP eu imagino que a gritaria vai ser grande. E no PvE, nas raids, masmorras? No PvE, o impacto também é enorme. Talvez as lutas futuras sejam desenhadas de forma diferente. Menos mecânicas que são, tipo, quase impossíveis de rastrear sem ajuda externa, e mais coisas que dependem de posicionamento, de olhar para o lugar certo, na hora certa. Tipo, menos coisas como, sei lá, aquela habilidade da rainha de sangue, que todo mundo precisava do addon para saber quem morder, ou o debuff do lutador caótico lá em Karazen. Exatamente. Esses são exemplos clássicos de mecânicas que, na época, eram muito, mas muito facilitadas pelos addons. A ideia seria criar desafios que não sejam trivializados dessa forma. Mas aí entra a grande preocupação da comunidade, né? Que é, A qualidade da interface nativa da Blizzard. Será que ela vai conseguir apresentar essas informações importantes de forma clara, eficiente, personalizável? O histórico da Blizzard com o UI padrão, digamos que tem altos e baixos. esse é um ponto válido. Se eles tiram a ferramenta externa, mas não oferecem uma alternativa interna boa, aí complica. Complica bastante. O pessoal tá com um pé atrás esperando para ver como vai ser essa implementação. Bom, enquanto essa mudança não vem, o jogo segue, né? E tivemos mais uma semana de progressão na raid atual, a libertação de Gnomeregan. Como ficaram os rankings de DPS na semana 12 mítica?
Olha, o Evoker Devastação continua firme e forte lá no topo, mostrando uma performance muito consistente. Mas quem está subindo bem são o Bruxo Suplício e o Paladino Retribuição. Ah, o Retribution Paladin. Recebeu uns buffs recentes, não foi? Recebeu sim, e parece que agora, com o pessoal mais equipado e otimizado na raid mítica, esses buffs estão realmente fazendo diferença e empurrando a spec para cima. O Dagger Ravo, que também está ganhando posições, está bem competitivo. Legal ver essa movimentação. É o ciclo normal de balanceamento, imagina. Uma spec que estava mais embaixo sobe, outra que estava no topo talvez caia um pouco. Exatamente. É a tentativa constante da Blizzard de manter as coisas equilibradas, ou pelo menos de fazer com que diferentes classes e specs tenham seu momento de brilhar. E teve uma curiosidade interessante no chefe Statics. Ah, é? O que foi? Pela primeira vez em muito tempo, acho, as 3 primeiras posições no DPS daquela luta específica foram ocupadas por caçadores. 2 specs de precisão e uma de bestas, se não me engano. 3 Hunters no top 3, uau! Isso é bem raro mesmo. Será que a luta favorece muito eles ou é um sinal de que Hunter está escalando bem com o equipamento? Pode ser uma combinação, né? Sticks tem momentos de alvo único, momentos com edges, exige movimentação. Talvez o kit do Hunter se encaixe muito bem ali, ou pode ser que, com os níveis de item atuais, eles estejam realmente batendo muito forte. Vamos ver se isso se repete em outras lutas ou se foi algo mais pontual. Falando em Hunter, teve uma novidade menor para eles também, né? Um glifo cosmético. Sim, no patch 11.1.7 que está chegando, vai ter o glifo do Strix para o Markship Hunter. Muda a aparência de uma habilidade, acho que do Aimed Shot, para ter um efeito visual de coruja e Strix. É cosmético, mas é legal ter mais customização. Sempre bom ter mais opções visuais. E já que falamos de cosméticos, ouvi um burburinho sobre cores de armas do Legion Remix, que não foram usadas. Ah, sim. O pessoal dataminou umas aparências de artefato do Legion Remix que tinham cores diferentes que não estão disponíveis no jogo atualmente. Fica aquela especulação, né? Será que vão liberar em algum momento? Será que era só teste? Por enquanto, só especulação mesmo. Entendi. E mudando um pouco de assunto, mas ainda em conteúdo, temos as visões horrendas de Vento Bravo sendo revisitadas, né? Agora com montarias novas para colecionar. Isso. É uma forma bem interessante que eles encontraram de reutilizar um sistema que já existia, as visões horrendas lá do final de Battle for Azeroth, mas dando motivos novos para o pessoal voltar lá. E como funciona para pegar essas montarias? É muito complicado? Depende da montaria. Tem uma, o enxameante nidificante, que é mais simples. Tem uma chance de vir ao interagir com pilhas de lixo dentro da visão, sem precisar usar nenhuma máscara daquelas que aumentam a dificuldade. Ah, essa parece mais acessível. Sim. Aí tem o corcel forjado no caos. Para esse, você precisa ativar pelo menos uma máscara, encontrar 4 ferraduras amaldiçoadas espalhadas pela visão e levar para uma forja específica lá no distrito dos anões dentro da visão. Já exige um pouco mais de esforço e planejamento. Com certeza. Tem também o grifo marcado pelo caos. Esse é mais um puzzle. Precisa de 2 máscaras ativas, comprar 8 comidas de vendedores diferentes, encontrar 2 notas rasgadas que te dizem qual comida dá para uma tigela específica. Nossa, esse já é bem mais elaborado. Bastante. E tem a montaria secreta, a Ciclomorte Fogo Vil. Essa é a mais complexa, parece. Requer coletar várias partes. Começa pegando um quadro de moto de um inimigo chamado Haimar o Devoto, que só aparece com uma máscara ativa na visão de Vento Bravo. E as outras partes? As outras partes, pelo que parece, vão estar na visão de Orgrimmar, que deve rotacionar na semana seguinte. Então é algo que exige fazer as 2 visões, com máscaras e provavelmente em semanas diferentes, bem no estilo dos segredos antigos do WoW. Bem legal ver eles usando sistemas antigos dessa forma criativa para dar recompensas novas. Mantém o jogo vivo, né? Exato. Dá valor àquele conteúdo que talvez estivesse esquecido e engaja o pessoal que adora colecionar montarias, títulos, transmogs. E falando em revisitar conteúdo, o patch 11.1.7 também vai trazer aquele recurso Lore Walking, certo? O que é isso exatamente? Ah, o Lore Walking. É uma ideia bem bacana.
Basicamente, vai permitir que os jogadores revivam partes importantes da história do jogo, como se fossem cenários ou missões especiais. Tipo, jogar de novo momentos-chave das expansões passadas? Pelo que deu a entender, sim. Mencionaram especificamente coisas relacionadas ao Lich King, à adaga Xal'atath, que está bem relevante agora de novo, e aos Éteros. A ideia é tornar a lore do jogo mais palpável, mais acessível. Isso é ótimo, especialmente para quem começou a jogar mais recentemente ou para quem voltou depois de muito tempo e está meio perdido na história. Com certeza. Ajuda a conectar os pontos e entender o contexto das ameaças e personagens atuais. É uma forma de organizar e apresentar melhor a vasta história que o WoW acumulou ao longo dos anos. Bacana. Agora, saindo um pouco do jogo em si e indo para a comunidade. Vi aquele fluxograma hilário rolando por aí de qual classe jogar. Ah, eu vi. Muito bom. Com aquelas piadinhas internas, né? Tipo, paladinos sempre pegando emprestado as armas dos guerreiros. Exatamente. É o tipo de humor que só quem joga entende, né? Mostra como a comunidade tem suas próprias lendas e piadas. Totalmente. E teve também aquela história maluca com o streamer Tyler One no hardcore, né? Nossa, sim. A Blizzard ressuscitou ele por um dia para um evento especial, não foi? Isso, para ele participar de um evento lá do Hardcore All Stars. E o que aconteceu? Pouco tempo depois de voltar à vida, ele morreu de novo, de um jeito super espetacular, caindo de uma altura enorme, parece. Ah, que coisa. Épico, no mínimo. Mostra a brutalidade do hardcore, né? Não tem perdão. Nenhum. Mas são esses momentos inesperados, essas histórias que surgem, que também fazem parte da experiência, da cultura do WoW. Concordo. E para fechar essa parte mais prática, como anda o preço do token de WoW? Sempre um indicador interessante da economia do jogo. Olha, pelos dados mais recentes que eu vi, de 26 de maio, o token nos servidores americanos estava por volta de 247 mil de ouro. Na Europa, um pouco mais salgado, uns 359 mil de ouro. E no Classic? Tem token lá também, né? Tem sim, mas é um mercado separado. No Classic americano, estava bem mais baixo, na casa dos 20 mil de ouro. Reflete economias bem diferentes. E lembrando, o token serve para quê mesmo? O pessoal compra com dinheiro real e vende por ouro ou compra com ouro para... Para trocar por 30 dias de tempo de jogo ou por saldo na conta Battle.net, que pode ser usado para comprar outros jogos, serviços ou até mesmo o próprio token de novo, né? É uma forma de converter ouro em tempo de jogo ou dinheiro real indiretamente via saldo. E entendi. Bom, a gente cobriu bastante coisa. Desde mudanças profundas na filosofia de jogo com os add-ons, passando pelo balanceamento constante e conteúdo novo. Até formas criativas de revisitar conteúdo antigo e esses momentos mais leves da comunidade. Então, juntando tudo isso, que panorama a gente tem do WoW atualmente e para o futuro próximo? O que tudo isso significa? Olha, para mim, parece que o jogo está num momento de reavaliação importante, principalmente sobre essa linha tênue entre a habilidade que o jogo exige do jogador e o quanto as ferramentas externas, como os add-ons, devem ou podem ajudar. Essa questão dos add-ons é central nisso, né? Com certeza. É a mudança mais filosófica, digamos assim. E isso levanta uma questão fundamental para a gente pensar, né? Qual seria? Se essa dependência dos add-ons realmente diminuir, como é que a Blizzard vai projetar as lutas futuras? As mecânicas de raid, de masmorra, elas vão se tornar mais intuitivas, mais focadas na observação direta, na reação pura do jogador? Seria interessante ver isso. Mais foco na percepção e menos em seguir alertas. Sim, mas tem o outro lado. Será que isso não vai acabar criando uma barreira maior para uma parte dos jogadores? Aqueles que talvez não tenham o mesmo tempo para se dedicar à mesma habilidade natural e que dependiam um pouco dessas ferramentas para conseguir participar do conteúdo mais difícil. É o dilema do equilíbrio, né? Onde fica o ponto ideal entre o desafio inerente ao jogo e a ajuda ou personalização que as ferramentas externas oferecem. Exatamente. É uma pergunta difícil e acho que a resposta vai moldar bastante o futuro do design de encontros no WoW. Fica aí a reflexão sobre qual é o equilíbrio ideal que a comunidade e os desenvolvedores querem alcançar.